Moçambique celebra neste sábado 4 de outubro o 33º aniversário da assinatura do Acordo Geral da Paz. Em Nacala, face à efeméride, não faltou a habitual deposição de coroa de flores em homenagem aos heróis e a todos que lutaram pela paz e democracia em Moçambique. O administrador do distrito de Nacala, Mushido Mumadi, em entrevista, fala dos ganhos alcançados em Moçambique, em particular Nacala, após 33 anos da assinatura do Acordo Geral da Paz. Está num passo muito avançado, sobretudo aqui o distrito de Nacala, e que nós estamos a ver um nível de desenvolvimento, um nível de evolução da nossa economia muito acelerada, que é obviamente impulsionada pelo porto das águas profundas, que é o porto com as melhores águas praticamente ao nível da região, também por causa da exploração da via férrea, sem descurar a possibilidade também da nossa estrada nacional. Então esses 31 anos dos Acordos Gerais da Paz representam para nós um marco bastante simbólico e histórico, porque foi com o calar das armas que começamos a conhecer toda essa evolução que eu estava agora a referir-me. E veja que mesmo ao nível das instituições públicas, nós estamos a crescer em termos de construção de escolas, construção de hospitais, centros de saúde. Há uns anos atrás não tínhamos um hospital como o Hospital Geral de Nacala que nós temos, então demos passos bastante galopantes. E veja que mesmo ao nível do município, estamos a conhecer dias históricos. É um ano e pouco de governação, estamos a ver um município bastante lançado em termos de criação de infraestruturas, estradas, estamos a ver praças novas a serem erguidas, estamos a ver o aumento do abastecimento de água. Então esses marcos todos devem-se, até certo ponto, aos Acordos Gerais da Paz. No entender deste concidadão, o diálogo entre moçambicanos é a ferramenta essencial para a concretização de uma paz efetiva e reconciliação integral no país e destaca a situação do terrorismo de Cabo Delgado como um grande minha desafio. perspectiva como moçambicano, saber que a paz tem que se rever muita coisa. Em termos de segurança, estamos com uma guerra de nossos irmãos na província de Cabo Delgado, que está em paz. Algumas províncias estão em paz, mas Cabo Delgado estão sem paz. E nesse contexto, pedimos ao governo a toda a equipe da segurança para melhorar em termos de paz como antigamente. E temos que ter essa paz inclusiva que está a se falar. Queremos que saia do papel para executivo, na base real. Sim, porque sem base real também vai nos complicar. Pode escrever diálogo inclusivo, mas no momento em que chega no distrito, na localidade, a coisa muda. Então, a paz para ver deve ser unidos, nada de separação, de etnias, regionalismo, assuntos partidários. Estamos em Moçambique, Moçambique é para todos. Moçambique é para todos os moçambicanos. O delegado distrital do Movimento Democrático de Moçambique, MTM, lamenta a intolerância política em relação à oposição que mancha os ganhos alcançados nos 33 anos do Acordo Geral de Paz. Não temos a paz efetiva por muitas situações que ainda está a decorrer a nível do nosso país. Temos uma governação de Moçambique. Em primeiro lugar, ainda Moçambique só foi assinado no papel, mas não temos ainda a paz verdadeira, aquilo que é visível, porque a governação de Moçambique ainda está corrompida. E há muita corrupção e tem sido situações que até agora, no nível político, muitas perseguições, ainda não há aquela abertura verdadeira que deixa uma inclusão verdadeira para que os políticos também podem interagir aquilo que é o bem-estar da sociedade moçambicana. E essa é uma situação muito grave. Existem muitas intimidações sobre aquilo que é a intervenção da sociedade moçambicana. E a paz de Moçambique ainda não é a paz confiante, não só no papel. O que está a falar exatamente é a má governação. Porque quando se assinou a paz em Moçambique,
de 16 anos lá em Roma, afinal de contas, era para libertar, para poder calar das armas. Mas ainda as armas não foram caladas, estamos a encontrar situações de assassinatos, decapitações, o povo, o sobrevizinho do nosso, aqui no vizinho do Cabo Delgado, está ainda a ser assassinada, pessoas inocentes, e que é ainda aquilo que é a corrupção total, desvio dos pés de Moçambique. Temos aqui muita coisa que poderia desenvolver Moçambique, mas agora está sendo corrompido, está sendo desviado aquilo que era para desenvolver Moçambique. Isso é falta de paz. E temos ainda situações que a própria população é lástima em Moçambique, e quando chama verdadeiro para poder mudar o cenário, que é tempo eleitoral, e muita situação que é então desvio aquilo que é verdadeira eleição que o moçambicano queria que para mudar Moçambique, que é aquele desvio de votos, e até agora não estamos a ter resultados. Muito bem que está se preparando Moçambique para a questão de inclusão, o diálogo. É um diálogo que até quando depois de escutar aquilo que são as opiniões do partido da oposição, levam aquilo e desgradam, começam a desenhar aquilo que é a vontade de um grupo, e que Moçambique ainda continua na miséria. O representante da comunidade Santo Egidio em Nacala percorre a história da guerra civil entre o governo e a Renamo e reitera apelo à paz e reconciliação nacional entre moçambicanos. De muita tristeza, né? De muita tristeza, muita guerra, e perdemos muitos nossos, já estamos a falar de 1 milhão e tal de pessoas que foram mortas, e dizer que com essa paz foi um marco histórico para Moçambique, e dizer que o que nós estamos a viver hoje em dia, principalmente nesse exato momento para o nosso país, na minha visão, eu percebo que é um conflito mais de poderes. Esta é uma das visões que eu mais tenho, um conflito de poderes, porque paz, se nós formos a ver, estamos a viver, mas nossas famílias estamos a viver em paz. Graças a Deus conseguimos ir trabalhar, voltamos a casa, voltamos nossas famílias felizes, e não há nenhuma coisa que nos atormente. Mas sim, é uma preocupação, porque temos algumas províncias, estamos a falar de Cabo Delgado, que estão a passar numa situação de terroristas. Aquilo não é uma guerra, mas sim é uma questão, é uma situação, é uma guerra de conflitos, né, diríamos assim, mas é um caso que também o nosso governo deve se preocupar em poder resolver. O povo moçambicano, precisamos de nos unir e termos mais diálogo para que a situação em que nós estamos a passar neste nosso país termine. Para além dos aspectos positivos, o governante mostra-se preocupado com os jovens que optam também em seguir não podemos o mundo deixar do de falar das coisas e a negativas. criminalidade. Nós estamos a acompanhar praticamente todos os dias. Eu esteve a trabalhar em Machape ontem e vi uma mãe desesperada porque o filho enveredou pelo mundo da droga, o filho enveredou pelo mundo do consumo excessivo do álcool. E, inclusive, alguns também denunciam casos de jovens que preferem entrar no mundo do crime, assaltando, danificando ou vandalizando a tubagem de água, roubando material elétrico. Então, essas práticas que não dignificam muito a juventude têm estado a nos preocupar, razão pela qual estamos a fazer um trabalho ao nível das comunidades para que haja denúncias e haja maior vigilância. Então, é esse tipo de jovens que nós não apostamos muito em termos de comportamento, razão pela qual temos estado sempre a aconselhar, temos estado a ficar próximos da juventude para dizer não às más práticas e sim às boas práticas. O Acordo Geral da Paz foi assinado em Roma 4 de outubro de 1992